Muito boa noite a todos, graças a Deus, graças a Jesus, chegamos, não é? Chegamos ao dia de hoje, chegamos nessa nossa casa espírita, nesse nosso ambiente de oração, nesse nosso grupamento espiritista. A gente aprecia sempre falar assim e mencionar, considerando que muita coisa poderia ter acontecido ao longo dessa nossa jornada pela vida, com o potencial de nos impedir de chegar aqui ao dia de hoje, na forma com a qual nos encontramos. Então é uma dádiva, é uma bênção divina essa oportunidade, essa ocasião. E é nesse envolvimento fluídico de gratidão queremos então atender aí a proposta dos companheiros da casa e conversar um pouco sobre o passe espírita. O passe espírita e com esse direcionamento que os companheiros também deram, para falar um pouco sobre o conceito, a aplicação e a atitude de nós outros que vamos nos colocar assim em condições de receber o passe na casa espírita, ok? Bom, é fora de dúvida que esse é um tema que ele inclusive é fruto assim de cursos nas casas espíritas. É comum oferecerem cursos aos médiuns passistas, a quem vai oferecer o passe. E aí esse é um curso que pode demandar aí muitas horas, não é? Então aqui a gente está fazendo um compilado, um condensado, dirigido principalmente ao recebimento. Bom, eu, a princípio, nesse primeiro momento aqui, eu estava vislumbrando a possibilidade de... Só um minutinho. Pronto. De exibir um vídeo. Não foi possível o vídeo, mas a intenção com essa imagem, eu fiz um print só da tela para exibir essa imagem, para que a gente já comece aí, para que ela seja a causa já inicial de algumas reflexões. A situação desse vídeo, é fora de dúvida que aqui, a título de introdução, no meu modo de ver, é muito boa, porque há muitos aspectos relacionados ao passe que a gente pode discutir só a partir dessa imagem. Por quê? A situação é de uma senhora, a cidade é São Paulo, tá? No centro lá de São Paulo. Aqui tem um jovem que aparentemente está pela rua, a gente não sabe o fundo aí da história, mas é alguém que aparentemente não tem um lar, não tem uma casa, está nessa condição de mendicância talvez. No vídeo a gente veria muitas pessoas realmente transitando aqui diante dessas duas pessoas, dessa senhora e esse jovem. Muito barulho, muito ruído, dá para ouvir o diálogo ali de algumas pessoas, mas o nosso destaque, essa senhorinha com as mãos impostas, estendidas sobre a cabeça desse jovem, desse rapaz, nesse cenário, nesse ambiente, nessas condições. No vídeo a gente consegue perceber, e aí já sou eu aqui fazendo uso da minha interpretação, ela como que está fazendo uma oração, ela como que está fazendo uma prece. E essa imagem por si só, a mim pelo menos me remete à candura de uma pessoa de muito boa vontade, que talvez desprovida até essa senhora de algum recurso financeiro ou outras possibilidades de auxílio, apoio, amparo a esse jovem, no sentimento dela, na mente dela, ela avalia, ela julga que ela ainda assim pode ajudar, que ela pode colaborar com esse jovem. E a forma com a qual ela encontra ali é de dirigir a benefício dele uma oração, uma prece. E com isso nós já vamos dizendo
que o passe é isso. É uma pessoa, no caso a senhorinha, que de muito boa vontade dirige especificamente uma oração, uma prece, e com a imposição de mãos fica ainda possibilitado que ela divida com esse jovem as suas boas energias, os bons fluidos que a caracterizam. Então, é uma imagem que para mim é um vídeo antigo, eu já usei em um outro momento, mas que sempre ficou na minha cabeça, a título mesmo de instrução e de motivação para momentos de reflexão como esse. Então, esse é o cenário. É fora de dúvida que não se caracteriza aqui como sendo um passe espírita, principalmente em função de estar sendo aplicado assim na rua. Na doutrina espírita e com tudo que já se discutiu a respeito, a gente entende que o mais recomendado é que o passe seja aplicado na casa espírita. E, além disso, em um ambiente igualmente preparado para isso e reservado única e exclusivamente para isso. E é aí que aqui no Grupo Espírita da Prece, por exemplo, a gente tem aqui a sala de passes, não é? Bom, mas aí usando aquela imagem como uma motivação às reflexões, também um outro momento aí histórico, bíblico, que está lá em Atos dos Apóstolos, que a mim sempre chamou a atenção nessas ocasiões de conversar sobre o passe, é o que ocorreu com dois dos apóstolos do Bom Mestre, Pedro e João. Na narrativa bíblica, nós vamos ler que Pedro e João, eles estão, num dado dia, se encaminhando até o templo para as suas orações. E na entrada desse templo havia um grande pórtico, um grande portal, cujo nome era Formosa. E um homem que era paralítico e não tinha não tinha uma fonte de renda e, portanto, demandava igualmente do apoio e da ajuda alheia para se manter, para se sustentar, ele era frequentemente levado até a entrada desse templo e colocado ali para que ele pudesse então estender a sua mão e, num gesto de mendicância, contar com o apoio e ajuda de todos que por ali passavam. Nesse dia, Pedro e João, cabe mencionar, essa é então uma situação em que o Bom Mestre já havia passado pelo seu Calvário, não é? Todos aqueles acontecimentos últimos já haviam ocorrido. E Pedro e João, então, nesse trajeto e percebendo ali a entrada a esse mendigo, nós vamos imaginando esse mendigo dirigindo a eles ali um pedido, né, de um apoio, de um auxílio. Como se trata de dois dos diletos apóstolos do Bom Mestre, uma situação nova é criada, não fica simplesmente naquela condição de alguém tirar do bolso um punhado de moedas e dar a ele. O que ocorre nessa situação é que Pedro, também aqui na nossa imaginação, tomado de compaixão pela situação desse homem, vai se dirigir a ele e dizer essas palavras aqui que são primorosas. Não tenho ouro nem prata, não tenho nada que é do mundo, não tenho bens, recursos materiais para efetivamente te ajudar com as demandas do dia a dia no que se refere à alimentação, habitação e outras coisas do tipo. Contudo, o que eu tenho, o que Pedro tem, fluido, energia, isso eu lhe dou. E o que talvez vai marcar e evidenciar aquela oração com profundidade e com impacto. Eu não tenho nada de material, mas o que eu tenho, o que vai me acompanhar, o que nos acompanha a todos para além da morte do corpo físico,
Isso eu te dou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aí, também aqui no exercício de imaginação, esse senhor paralítico, ele é talvez imantado, ele é ali magnetizado, ele recebe esse fluido emanado por Pedro, apoiado por João, e nesse envolvimento fluídico, esse que era um mendigo e tinha um problema na paralisia nas pernas, ele se coloca de pé e adentra o templo, louvando e bendizendo a Deus pelo que acabara de lhe acontecer. E aí, minha gente, com essas menções, temos algumas intenções. Uma delas, dizer que, como aquela senhora, todos nós temos condições de ajudar, de beneficiar, de oferecer recursos que não são só os materiais, são recursos espirituais. A energia, o fluido que nos caracteriza e que nos vitaliza. Todos nós temos condições de oferecer isso àquele e àquela que precise, que necessite naquele dado momento. Não é necessário nenhuma característica especial e não há nada de diferente em quem se dispõe a aplicar o passe. É um simples gesto de caridade, de boa vontade. É aquela intenção nobre de ser útil, de ajudar. Em primeiro lugar é isso. É fora de dúvida que para o caso dos passistas nas casas espíritas, essa demanda de estudar, e não só a aplicação de passes, mas a doutrina como um todo, vai sempre se fazer presente, mas em função de aí então estar sendo dado um direcionamento para a aplicação do passe na casa espírita. Mas percebamos e avaliemos como é quando uma mãe tem nos braços um filho adoentado. Será que esse aconchego e a vibração, o desejo de que a criança melhore, se cure, será que já não há aí também algo que se possa relacionar ao que estamos aqui chamando e dirigindo para o passe espírita? E aí é só uma outra situação, para além daquela senhora ali na rua, enfim, para que possamos ir avaliando as nossas possibilidades de dividir fluidos, energias com outras pessoas. E por que estamos falando assim? Emmanuel e também André Luiz são espíritos que, através da mediunidade de nosso saudoso Chico Xavier, nos apresentaram mensagens assim primorosas. Eles concordam e caminham mais ou menos na mesma direção quando vão falar sobre o passe, indicando o passe como uma transfusão de energia. E ainda colocam o comparativo de que, a exemplo da pessoa que tem uma anemia muito aguda, muito grave ou algo assim, que esteja com uma baixa na sua vitalidade, e aí se apresenta a recomendação médica para que ela faça uma transfusão de sangue, para que ela receba sangue novo, até como no popular se diz, e em fazendo isso a gente realmente consegue enxergar que a pessoa recobra, não é, por assim dizer, a vitalidade. O passe seria a mesma coisa, só que ao invés de sangue, aqui estamos falando de energia, de fluidos psíquicos, fluido magnético, fluido espiritual. E aí quem tem, doa a quem tem menos ou está de alguma intensidade com os fluidos desorganizados, com a sua organização perispiritual desajustada. E aí então quem se encontra em condições, quem tem essa boa vontade, quem se dispõe a um gesto de caridade,
se propõe então a essa doação sublime, com essa intenção de vitalizar, de trazer novamente vigor espiritual, perispiritual a quem necessita, a quem de momento tem essa demanda. Bom, e aí, para a sequência aqui das nossas reflexões, essa imagem, ela também é muito positiva, porque já vai nos ajudando a entender a atitude de quem vai receber o passe, de quem aplica e a contribuição, o apoio espiritual. Na imagem, as duas senhoras que estão sentadas à cadeira são duas senhoras que se apresentaram à casa espírita para receber o passe. Qual é o nosso destaque? Em se dispondo a receber o passe e adentrando a sala, a cabine de passes, o recomendado é isso: se sentar de forma confortável, de forma que se consiga relaxar, amenizar os pensamentos, os sentimentos. Já vi em algumas obras a recomendação, sim, de que não se cruze as pernas, não se cruze os braços, mas não por nada assim especial. É só realmente uma manifestação da intenção de deixar livre o nosso fluxo sanguíneo, deixar livre, porque há uma relação bastante estreita entre o nosso fluxo sanguíneo e a ligação perispiritual, mas de uma outra ocasião a gente dialoga sobre isso. Mas a atitude, a postura visual, física de quem vai receber é essa: se acomodar, relaxar, controlar a respiração. Diante de quem se acomodou para receber o passe, e de pé aqui, essa senhora e esse senhor vão se colocar em frente a quem está recebendo o passe e vão fazer essa imposição de mãos, como aquela senhora do vídeo fez, como Pedro também, a gente imagina, porque não há esse detalhe no relato bíblico, fez, como Jesus de Nazaré fez em muitos momentos, como naquela, e aí me perdoe, mas da forma que eu entendi, acho uma medicina como que alternativa, o reiki, passa por isso também. O processo é de imposição de mãos, para que as mãos sejam como que os veículos dessa transmissão de energia. Mas também aqui não há nada de especial, porque mentalmente a gente consegue também dividir e fazer essa transfusão de energias, e mesmo à distância. Então, vamos percebendo que há muitas nuances relacionadas. E aí, estamos tentando só dirigir para como é na casa espírita. E aí é o que nós vamos enxergar. Os médiuns passistas de pé vão impor as mãos com essa intenção de fazer essa transfusão de energias. E na casa espírita ainda há algo de especial. O fato, mais aqui no terceiro plano da imagem, como que numa tentativa de apresentar outras duas pessoas de forma mais esfumaçada, seria com a intenção de dizer que são espíritos. Para dizer que, para além dos médiuns passistas, os espíritos, que podem ser os mentores espirituais de cada médium, ou os espíritos especializados, trabalhadores da casa, para cuidar dessa atividade dos passes, que vão também se posicionar na cabine, para também eles prestarem a sua contribuição. E aqui, o que vai acontecer é que então o médium, ele doa de si, ele doa do seu magnetismo, do seu fluido vital, como preferirem, e os espíritos doam o fluido espiritual. E aí é uma ação conjunta de encarnados e desencarnados
todos com a intenção de beneficiar, de vitalizar, de energizar positivamente quem ali então se dispôs a receber o passe. Bom, e aí com essas nossas falas, e mencionamos o perispírito, vamos usar essa imagem que eu acho que já é bastante clássica e conhecida no meio espírita, só para ajudar quem ainda não tem tanta intimidade a entender o que na sequência ainda também mencionaremos. Todos nós, estamos aqui encarnados e estamos então carregando um corpo físico. É o que nos marca, é o que nos possibilita aqui essa vida de relação com os sentidos que nos são peculiares nessa nossa condição de encarnados. Contudo, antes de encarnar e vir ocupar um corpo físico, nós somos espíritos. E na condição de espíritos, e quando Allan Kardec propõe lá em O Livro dos Espíritos, a primeira obra básica da doutrina, a pergunta o que é o espírito, a resposta é que o espírito é o princípio inteligente do universo. Depois, quando Allan Kardec também pergunta a respeito da forma, a indicação da espiritualidade superior é que não há termos de comparação com a nossa linguagem humana até o momento, mas que poderíamos entender o espírito, e aí é aquela primeira imagem lá da direita para a esquerda, poderíamos entender o espírito como sendo uma centelha de luz, é o que mais se aproximaria da nossa linguagem. Então, nós somos, em primeiro lugar, espíritos. E por uma demanda evolutiva, viemos aqui ocupar de momento um corpo físico. Contudo, o corpo físico que conhecemos bem é bastante denso, é material, é fruto dessa matéria mesma que caracteriza esse nosso planeta. O espírito, de outro lado, é muito sutil, muito sutil. Não há aí também termos de comparação, não é, com a nossa linguagem, mas de tal forma que o espírito não consegue agir diretamente sobre a matéria, dada essa diferença nas suas características, na matéria que compõe cada um. E aí é onde se apresenta essa imagem do perispírito, que está no meio, não por um acaso, né, de propósito, para dizer que esse perispírito, ele é um corpo intermediário entre o espírito muito sutil e o corpo físico muito denso, muito material, muito pesado. E esse perispírito, ele por assim dizer, como que uma matéria também sutil, mas não tanto quanto o espírito, e é uma matéria maleável, de tal forma que, inclusive, ele consegue expandir até determinados limites e contrair, e tem possibilidades de alterações de formas, mas, enfim, também não vamos aqui de momento aprofundar a discussão. E aí me permitam um parênteses para recomendar, não é, e sugerir a quem se interesse por compreender com mais profundidade essas coisas, os grupos de estudo da casa, né? Há os grupos de estudo aqui aos domingos, às quintas-feiras. É um ambiente que fica mais fácil o diálogo, a discussão, para o aprofundamento de ideias. Mas, de momento, essa menção, ela é bastante interessante para o que estamos pretendendo. Mas eu ainda perguntaria, essa menção aqui está difícil de compreender para alguém? Alguém não conseguiu captar? Tranquilo, né? Ok. Porque com isso nós podemos então avançar para outras duas reflexões importantes nessa nossa intenção de receber o passe. Então, como indicado, nós vamos nos dirigir à cabine de passe, vamos procurar nos acomodar de forma confortável à cadeira,
Vamos procurar controlar a respiração. O médium passista, junto dos espíritos responsáveis, vão se posicionar e a nossa atitude para receber vai demandar uma oração, vai demandar uma prece. No momento em que estivermos ali na sala de passe, será muito importante que nós concentremos e dirijamos a nossa energia, a nossa atenção para uma prece. E não qualquer prece, mas aquela prece profunda. Aquelas falas que vêm realmente do fundo do coração, aquela expressão da alma, atendendo mesmo ao que os espíritos, em um outro momento, em O Livro dos Espíritos, vão dizer Allan Kardec. Uma oração com essa intenção de colocar as nossas almas em contato com Deus. Aquela prece profunda, aquela prece que realmente haverá de modificar o nosso estado de consciência, inclusive, no sentido de que de forma sincera nós vamos conversar com Deus, apresentar as nossas dificuldades, as nossas limitações, fazer os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, seja como for, mas uma prece profunda, expressão do que vai na nossa alma, a nossa intenção de nos aproximar da divindade. É a atitude esperada e recomendada para quem então está ali se dispondo a receber o passe. E junto disso, e por consequência, o que vai acontecer? Bom, com essa imagem, dois destaques. Um primeiro, mencionando uma atitude diferente da prece. Aquele primeiro senhor que está sentado à direita lá na imagem. Ele até está de corpo presente na sala de passe. Ele se dispôs a receber o passe. Contudo, aquela nuvenzinha que mostra ele mesmo ali em cima, diante de outra pessoa, é para significar que apesar de fisicamente ele estar sentado para receber o passe, a alma ou os pensamentos dele não estão presentes. Ele está preocupado, ele está refletindo sobre outros tantos aspectos da vida objetiva, do dia a dia dele. Ele não assumiu essa postura, essa atitude de dirigir uma oração, uma prece, para melhor se beneficiar do momento. E aí, esse diálogo, essas orientações, nós vamos encontrar nesse livro que se chama A Seara do Bem. Esse espírito Tonini é quem vai relatando. E ele vai dizer que esse senhor, ele não está fazendo um aproveitamento máximo, todo o aproveitamento possível dos recursos, dos fluidos que estão sendo dirigidos a ele. Contudo, como a misericórdia divina não desampara ninguém, ele vai ser em alguma medida atendido. Mas é um momento também que vamos lembrar da fala do bom mestre, quando ele diz a cada um segundo as suas intenções, ou seu merecimento, suas obras. Ele não está conseguindo fazer uso por completo. E em contrapartida, nós vamos aqui enxergar essa outra senhora também ali sentada, recebendo o passe. Essa imagem dela, mais coloridinha, é para dizer que é o corpo físico. E sobreposto ou acima, é só uma tentativa da representação do desenho, é o perispírito dessa senhora, que nesse momento do passe, de fato, se expande, dilata. E Tonini vai dizer que essa senhora, ela está em uma oração, ela está fazendo uma prece profunda, nos moldes mesmos que aqui mencionamos anteriormente.
E em função dessa oração, aliada a uma fé sincera e verdadeira, o perispírito dessa senhora faz esse movimento de expansão, de dilação. E nesse movimento, o aproveitamento que ela consegue fazer dos recursos, dos fluidos que são disponibilizados a ela, é total, é completo. Ela realmente absorve toda essa energia, esses bons fluidos que estão sendo transmitidos. E ela está fazendo um aproveitamento naturalmente, né, muito superior ao que aquele outro senhor está conseguindo. E essa imagem eu entendo como sendo bastante didática, que vem aí a título de uma recomendação mais direta e objetiva para todos nós que vamos ali nos dispor a receber essas energias, né? A receber os passes. Nessa atitude, nessa postura, com todo o trabalho, com todo o envolvimento ali dos encarnados e dos desencarnados, é que nós vamos conseguir alcançar aí e inclusive fazer menção a resultados, porque também é natural, e ao longo de todo esse tempo de frequentação, não é, a casa espírita, por mais de uma vez já ouvimos, né, pessoas fazendo menção e relatando o quão bem se sentiram após esse momento de receber o passe. Pessoas que às vezes chegam a casa com situações assim, as mais variadas, às vezes um processo obsessivo, às vezes problemas assim de ordem mais íntima, de ordem emocional, algumas doenças como depressão, ansiedade, que hoje, não é, a gente tanto menciona e afeta tanta gente, e que após esse momento vão relatar o bem-estar que sentiram em função desse recurso. Mas cabe também mencionar que na casa espírita não é o único recurso que vai ser disponibilizado nessa intenção de nos ajudar a nos equilibrar, a nos harmonizar para essas lides diárias, para essas demandas que essa nossa experiência na Terra frequentemente nos chama. É o momento que aqui a gente pode mencionar a água fluida, o atendimento fraterno, os livros, os grupos de estudo, enfim, há recursos variados que a Casa Espírita procura disponibilizar com essa intenção, de nos servir de apoio para que fiquemos bem, para que tenhamos as condições, a força, a energia, a coragem, o vigor necessário para lidar com tudo aquilo que nos é necessário nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, nessa busca por ir nos fazendo pessoas melhores. São recursos os mais variados. Aqui mencionamos de forma breve, para caber dentro do tempo, não é? Aqui destinado, sobre o recebimento, a atitude do recebimento do passe. E a princípio, o que planejamos, o que desejamos aqui dividir são essas informações, por assim dizer. Mas se alguém tiver alguma dúvida, acho que a gente ainda consegue fazer uso de um minutinho para procurar esclarecer, tanto quanto possível. Alguém gostaria de perguntar algo? Alguma coisa não ficou claro bastante? Tudo tranquilo? Então tá bom. Acho que podemos então nos encaminhar para fechar esse nosso momento. E a forma que vamos procurar fechar esse nosso momento é já com uma oração preparatória para o recebimento dos passes.